Querido, abra comigo a palavra de Deus lá em Hebreus 11:17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamado a sua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua boca vai falar conosco agora, Pai. E como é doce a Tua palavra, como a Tua palavra, Senhor, é mel, Senhor, para nós, é sustento para as nossas vidas. Espírito Santo, doce Espírito de Deus que está aqui, fala com cada um de nós, a começar por mim, Espírito Santo do Senhor. Amém. Você pode se assentar, querido. Quero falar nessa noite um pouco sobre sacrifício, querido. E sacrifício com preço. Essa palavra fala que Deus pediu para Abraão melhor, aquilo que ele considerava de maior valor, o filho da sua velhice, o filho da promessa, né? Demorou tanto para Isaque nascer. E quando Abraão tinha 100 anos, que esse filho da promessa veio, né? E aí Deus pede o melhor para ele. Ele vai lá entregar o melhor, querido. Ele sobe no monte. Nós lemos aqui em Hebreus falando da fé de Abraão, entregando o filho para ser sacrificado. O melhor ele levou ao Senhor. Eu não sei se eu e você teríamos coragem de fazer isso. Muito embora o Senhor não aceitou o sacrifício depois, porque isso é antibíblico, né? O Senhor não aceita sacrifício humano, mas ele queria ver se Abraão estava disposto a dar o seu melhor. Será que se fosse eu e você, nós daríamos o nosso filho ao Senhor? Será que se Deus dissesse assim: olha, eu dei o filho para você, agora eu quero que você me dê ele, mas me dê em sacrifício, vai lá no monte e enfia o cutelo nele e queima ele para mim, em holocausto. Será que a gente faria isso? Eu acredito que todos nós aqui não faríamos. Mas Abraão era um homem que, muito embora ele teve alguns deslizes, mas era um homem que viveu pela fé, querido. Por isso ele é chamado pai da fé. E ele ofereceu o melhor ao Senhor. Eu quero falar nessa noite da nossa vida como sacrifício. As coisas que nós temos, as coisas que nos rodeiam, tudo tem que voltar para o Senhor. Me fala de um homem que ficou na terra para semente, que você conheça, que vive até hoje. As pessoas nascem, adquirem, morrem e saem sem nada. Do jeito que entrou no mundo nu, volta nu. Os bens ficam, o dinheiro fica, a roupa fica, o carro fica, a casa fica. E volta somente o Espírito que Deus deu, volta para o Senhor. Mas nessa vida aqui, querido, as coisas que nós temos, a nossa própria vida, como que a gente está tratando disso? Porque a nossa vida é um sacrifício ao Senhor. A Bíblia diz que no Velho Testamento o sonho de Deus no deserto com aquele povo era fazer deles uma nação de sacerdotes. A nação ele queria que fosse de sacerdotes. Mas Deus não conseguiu isso. Mas através de Cristo, a Bíblia vem falar, sim, que através de Cristo Ele levantou na terra agora uma nação de sacerdotes, que é a sua igreja. E o que o sacerdote dá para Deus? O que o sacerdote ministra para Deus? O seu melhor sacrifício da sua vida, das suas posses, de tudo que tem que ser sacrificado e devolvido ao Senhor. O nosso tempo, nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas eu quero pegar um outro texto para você, com você, querido. Abre lá comigo, no Velho Testamento, 2 Samuel, capítulo 24 e versículo 21. 2 Samuel 24, 21. Segunda Samuel, segundo livro. 2 Samuel 24, 21. Acharam? Vai procurando o que você acha. Quem procura acha, não tem o ditado?
Vai procurando. Está no Velho Testamento, você vem vindo. Tem os 5 primeiros livros, depois vem Josué, Juízes e Samuel. O 8º livro da sua Bíblia. Quando tiver dificuldade de achar, procura lá no índice, na primeira folha, o segundo, e procura lá que já tem a página para você. Então vamos lá. O que acontece aqui, querido? Quero só dar uma base para a gente entender esse texto aqui. Davi, depois de ter guerreado, ganhado muitas guerras, se estabelecido como rei em Israel, dirigido por Deus, claro, que era Deus que dava as suas vitórias. Aí depois, quando ele estava bem adiantado lá no seu reino, lá na frente, ele, instigado por Satanás, ele vai fazer o censo de Israel, ver quantos guerreiros ele tinha. Mas isso era para o seu orgulho, para dizer, olha quantos guerreiros eu tenho. E isso era um pecado, porque ele poderia se apoiar não mais no Senhor dos Exércitos, mas agora o quanto de guerreiros eu tenho. Então, quando ele levantou esse censo instigado por Satanás, isso ofendeu o coração de Deus. E Deus disse para ele que ia enviar para ele escolher 3 opções, porque o castigo viria, porque ele fez o censo. Ou ter 7 anos de fome sobre Israel, ou ser perseguido por 3 meses pelo inimigo, ou mandar pestes sobre Israel. E Davi não tinha opção, ele tinha que escolher uma delas, e ele escolheu as pestes. E aí o Senhor começou a mandar as pestes. 70 mil pessoas já haviam morrido. E aí, o profeta Gade vai até ele e diz, olha, sacrifica lá no monte, aonde está um homem lá na eira. Então olha esse texto aqui que interessante, porque ele ia fazer o sacrifício para que Deus parasse as pestes e parasse as mortes. Então diz assim, e perguntou, por que vem o rei meu senhor ao meu servo? Então ele subiu lá na eira, onde estava esse rapaz aqui. Respondeu Davi, para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi, tome e ofereça ao rei meu senhor o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto e os trilhos e a apeiragem dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei e ajuntou, que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém o rei disse a Araúna, não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto que não me custe nada. Repete assim comigo. Deixa eu achar aqui que eu perdi. Diz assim, porque não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Aí eu vou continuar. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata, e edificou ali Davi um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou de sobre Israel. Querida, olha lá que interessante. Davi tinha um princípio, ele era um homem segundo o coração de Deus, e é esse princípio que nós temos que pegar. Araúna estava oferecendo tudo para ele, olha, você não vai pagar nada, nem nesse monte, nem no boi, nem na lenha, em nada. Está tudo aí, oferece ao Senhor. Mas como eu vou dar algo para Deus que não me custou nada? Isso não é sacrifício. Como você pode dar algo para Deus que não lhe custou nada, que não teve trabalho nenhum, que não teve nada? Isso não tem valor. O Davi tem esse princípio no coração dele. Ele diz, eu não oferecerei holocausto ao Senhor que não me custe nada. Eu quero comprar a tua eira, eu quero comprar o boi e toda a aparelhagem, e eu vou oferecer ao Senhor. E aí apazigou o coração de Deus. Deus, ele aceita o sacrifício que tem preço. Diz para quem está do teu lado, Deus aceita o sacrifício que tem preço. Amém, querido? Então nós vamos entendendo que o melhor é sacrificar aquilo que custa alguma coisa, querido. Isso tem valor para Deus.
né? E o melhor sacrifício sempre vai ser aquele que custa. Eu quero aplicar isso para as nossas vidas. Se aquilo que eu vou oferecer para Deus, ele não tem um preço, não tem um custo, não tem um choro, não tem um suor, não tem o meu tempo, então o que oferecemos não tem valor nenhum para Deus. Ele não sobe esse sacrifício. Ele não sobe. E a Bíblia fala que nós somos sacerdotes e o sacrifício que nós temos que subir tem que ser queimado e subir às narinas do Senhor. Ele tem que receber esse sacrifício que tem valor. Amém? E esse princípio, na realidade, ele é celestial. Você fala assim, o Pai pediu, mas o que o Pai deu? João 3,16, começou pelo Pai. E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O princípio vem de cima. O Pai está dizendo, meus cabeçudinhos, olha para mim. Eu estou oferecendo o meu melhor para vocês, o meu tudo, o meu único filho, o meu amado filho, em que meu coração tem prazer para vocês. Mas não é apenas para viver na terra, é para ele subir numa cruz e ser envergonhado, e derramar o sangue, e morrer em holocausto por vocês. Ele deu o exemplo, querido, o princípio é celestial. Agora, por que as nossas vidas têm que ser diferentes? Por que a gente tem que dar aquilo que não vale nada? Por que a gente tem que dar aquilo que custa pouco? Por que a gente tem que dar aquilo que não tem valor? Aquilo que não custou nada? O princípio vem do Pai. As pessoas hoje estão sendo doutrinadas apenas em me dá em tudo quanto é área, e ninguém quer devolver nada para Deus, ninguém quer sacrificar nada para Deus. Amém, querido? As pessoas querem até confessar Jesus como Senhor, até querem dar a vida para Ele, mas quem depois que entregou a vida para Ele quer renunciar ao vício, quer renunciar à prostituição, quer renunciar à pornografia, quer renunciar aos palavreados mundanos, quer renunciar a vestimentas mundanas, quem quer? Isso também é sacrifício. Ai, mas eu gostava tanto, agora não gosta mais, querido. Então dar a vida não é tão difícil. Depois que deu a vida que é o problema, o que você vai fazer agora com a vida que você deu para Ele? Vai sacrificar ela ou vai continuar para você curtindo o seu corpo, a sua vida e tendo prazeres? A nossa vida é de Deus. Eu olho para você, querido, e sei que você está olhando para mim, estou olhando para pessoas que não pertencem a elas mesmas. Estou olhando para pessoas que não pertencem a elas mesmas. Você tem um dono, você tem um Senhor que te comprou. Amém? E te comprou com um altíssimo valor, um dinheiro incalculável, o sangue puro de um justo. Amém? Então o mínimo que nós podemos fazer é oferecer o melhor. Olha lá, o Pai dá ao Filho o seu melhor. E o Filho dá o quê? O Filho dá o seu sangue justo e sua vida na cruz. E depois, quando o Filho sobe para o Pai e ressuscita, Ele envia de novo o melhor, o seu Espírito, para habitar dentro do nosso espírito. Amém? Aliás, tudo que nós vamos dar ao Senhor ou devolver, seja ela em qualquer esfera que for, é Deus que já nos deu, querido. Você não dá nada do que Deus já te deu. A gente acha, sou um cara bom, eu consegui isso, eu consegui aquilo, agora eu vou dar para o Senhor. Não, Deus te deu. Porque a nossa vida, ela está no fôlego. Se Deus fizer assim, acabou o teu fôlego, você cai. E ninguém sabe a hora, pode ser a qualquer momento. Ele é dono da nossa vida. Então tudo que nós vamos dar para Ele não é nada mais do que aquilo que Ele já nos deu. E Ele nunca pede nada para a gente ficar sem. Ele pede sempre algo para nós. E esse algo tem que ser o melhor, para que Ele possa nos acrescentar muito mais. Olha que interessante. Tem gente que fica pensando que Deus só quer tirar para ver você se lascar em toda e qualquer área. Não é isso que Deus quer fazer. Porque Deus não tinha prometido a Abraão, olha Abraão, tua mulher é estéril, você já está velha, ela já está velha, mas tem uma promessa, vai nascer um filho aí, que vai ser pai de multidões, pai de nações, e dessa nação virá o Messias, o Salvador, a semente. Mas olha que interessante, só
quando Abraão subiu no monte, amarrou o filho e foi sacrificá-lo, que Deus diz, basta Abraão, e aí tinha um cordeiro ali enroscado na árvore, trouxe e queimou o cordeiro no lugar de Isaac. Só quando isso aconteceu, é que a palavra do Senhor diz que Deus aí confirmou a promessa. Agora eu confirmei, realmente será pai de multidão. Ele confirmou. Ele confirmou. Então, querido, quando a gente devolve algo para Deus e esse algo é o melhor, nós não estamos devolvendo nada mais do que Ele já tem nos dado. Nada mais do que Ele já tem nos dado. Em qualquer esfera que for. Amém? Você vai adorar? Adore da melhor maneira possível. Adore com o melhor do seu coração, o melhor das palavras, o melhor de tudo que há em você, que não vai ser muita coisa para Ele, mas Ele vai olhar o coração, o jeito que você está orando. Vem no culto, está na hora do louvor, canta da melhor maneira possível, abre o coração da melhor maneira possível. A gente não pode vir num culto, querido. Eu sei que às vezes o dia foi cansativo para você, talvez você tenha tido problemas, você trabalhou muito, mas se você vem no culto, a hora que entrou dessa porta para dentro, deixa a canseira, deixa problema, deixa tudo lá para fora, e abre a boca e canta com vontade. Isso é o melhor. E sabe quando vai ser o melhor? Quando você nem poderia estar dando e você está ali. É aquela noite que você poderia dizer assim, hoje é o dia que eu não poderia estar no culto, eu estou muito cansado, e você diz, mas eu vou. É o melhor sacrifício que você está fazendo. Esses são os melhores cultos, aquele que você não poderia vir e você vem. Mas aí você não pode ficar na igreja assim, grande é o Senhor e muito digno. O Senhor vai olhar para você e falar, ô cabeçudinho, assim não. Entendeu? A gente tem que vir e dar o melhor, querido. Levante as mãos, levanta a mão mesmo. Quando o pastor fala assim, levante a mão e adore-o. Esse é o melhor. Quando o pastor fala, levanta a mão e adore, levantar as mãos, o melhor de levantar a mão que você tem é isso? Não, querido, é aqui. Se prostre diante dele. Não, é aqui. Né? Tudo tem que ser o melhor. Dá um glória a Deus aí, tem que ser a glória a Deus de arrebentar o teto, porque é o seu melhor que você está dando. Nessas mínimas coisas, Deus vai olhando para você e vendo se você tem um coração segundo o coração que Davi também tinha. Eu não quero dar nada para o Senhor que não me custe nada. Se tiver que levantar a mão, eu vou. Se tiver que cantar, eu canto. Se tiver, não tem problema, eu quero dar algo que me custe alguma coisa. Eu não quero chegar num culto e ficar lá, não custou nada, eu estou lá, só dormindo, viajando na maionese, viajando as galáxias, e o culto está aqui correndo, Deus derramando, o Espírito Santo tocando, e você está fora de tudo isso. Amém, querido? Tem que dar o melhor, tem que dar o melhor. Dia de vir em culto, na realidade, você já deveria vir se preparando lá de casa. Evita assistir televisão, evita conversar coisas que não é hora de resolver o problema. Já vem com o teu coração ali, ó. O teu tempo, dá seu tempo para o Senhor, porque Ele tem dado dele para você. Ele tem 24 horas te guardado, te abençoado, enchido as tuas eiras, querido. Sabe, dá seu tempo para o Senhor. A gente tem 24 horas, tem gente que não consegue ficar 5 minutos de joelhos à noite para adorar o Senhor, agradecer por tudo aquilo que Ele tem feito. Olha que coisa tão distante, né? 24 horas, a gente às vezes 5 minutos acha muito. E tem gente que cronometra com um apito ainda, né? Põe 5 minutos e fica ali, dá malemar para fazer o quê? Nem o Pai Nosso dá para orar. Que é uma oração decorada, né? Aí, ô Senhor, já deu. Agora eu vou dormir. Isso não é o melhor, querido. O melhor, sabe qual é o melhor? É a mesma coisa. Você se coloca ali ou na sala, no quarto, eu não sei onde você gosta de orar. Se quiser, né? Tem gente que gosta de orar de joelho, outros debruçado, não importa, de pé. Mas dá o melhor para ele ali. E sabe, não fica pensando, ai, quanto tempo será? Não, querido. Dá o melhor para ele. Sabe, às vezes seu corpo está dizendo, agora está na hora de você ir para a cama. E seu espírito fala, não, eu quero dar o melhor para ele. Aguenta mais um pouco. Isso é sacrifício. Isso é algo que lhe custa alguma coisa. Lhe custa o tempo, às vezes lhe custa o descanso.
Você poderia estar descansando, mas você ainda está dando algo para o Senhor. Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmão, pelas misericórdias de Deus, que ofereceis o vosso corpo como sacrifício santo, agradável a Deus, né? Não lembro lá, os 3. É santo e agradável, né? O corpo. Você tem oferecido seu corpo ao Senhor? O corpo também serve para Deus, viu, querido? Ele é manifestação. Se a glória do Senhor está aqui, ela vai ser manifestada por onde? Pelo seu corpo. Não tem como. Então dá o seu corpo como sacrifício agradável a Deus. Às vezes você tem um dia da semana que você fala, hoje não tem nada, eu vou erguer os pés para o alto. E aí você tem a oportunidade de ir na casa de alguém, fazer uma visita e evangelizar. Você fala, corpinho, hoje você me desculpa. Hoje você é sacrifício agradável para levar a palavra para outras pessoas. E vai lá, querido. Entendeu? O corpo. Vida com renúncia, cruz. Sei que ninguém gosta de ouvir isso, né? Mas o evangelho é isso aí. Pega a sua cruz e me siga. A gente vai ver lá pessoas sofrendo pelo evangelho. Tem problema. Querido, nós não estamos aqui de férias, nós estamos aqui de guerra, amém? Nós não viemos aqui para curtir o mundo. Quando nós nascemos, Deus já falou lá antes da fundação do mundo, meu filho, você não vai nascer para curtir o mundo não, você vai nascer para levar a minha glória, o evangelho, você vai trabalhar, você vai evangelizar, e eu quero te usar. Porque nós não vamos ficar aqui, o mundo é para guerrear, férias é lá em cima. Aí entra lá, o anjo já vai dar um cartão para nós, escrito assim, aposentadoria eterna. Então aí você tem uma casa de graça, não paga água, não paga luz, porque a luz é o próprio cordeiro que ilumina. Está tudo lá, que beleza. Onde eu vou pôr o dinheiro? Não precisa, o dinheiro está para você andar em cima. Lá não é piche, lá a Bíblia diz que é ruas de ouro. Então o seu dinheiro está aí, pisa em cima dele. Entendeu? Então aqui nós não estamos pensando em curtir a vida. Eu sei que muitas pessoas, a maioria das igrejas, principalmente no Brasil, de uns 10, 15 anos para cá, elas desviaram o foco. Estão pregando só que a gente tem que curtir a vida e comer o melhor dessa terra. E não é, aqui não tem, essa terra não tem melhor para a gente comer. A nosso melhor está lá em cima, onde o pão vivo está, amém? Essa terra aqui não tem nada para oferecer para nós. O melhor dessa terra quem come é a minhoca, querido. E ela come o melhor da terra, né? Mas nós não. Nós vamos comer o melhor do céu, amém? Então nós temos que pensar lá. Não esquenta a cabeça, querido, que por causa do evangelho muitas coisas você vai aí perder aí do mundo, mas não perde, você ganha, viu? Porque o gozo e o prazer que vem para dentro de nós quando a gente começa a viver assim, não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague. Tem muita gente aproveitando, mas não tem paz no coração, não tem descanso e vive com um ponto de interrogação na cabeça. E se eu morrer agora, será que eu vou para o céu? O que tem de crente com essa pergunta na cabeça, né? Se eu morrer agora, será que eu vou para o céu? Nem ele sabe. Por quê? Porque não tem vida de sacrifício ao Senhor. Não sacrifica nada. Porque quando você está sacrificado no altar, querido, você já morreu. Você está com Cristo. E só está com Cristo quem já morreu. Agora, enquanto está aí, segurando a vida para si, perde. Nós temos que dar algo que nos custe. Jesus, 6 dias antes de ser crucificado, ele foi na casa de Lázaro, o seu amigo, pelo qual tem as 2 irmãs, Marta e Maria. E estava lá, né? Ele estava pronto para ser sacrificado dali uns dias. E Maria pega um bálsamo lá, né? Um nardo puro, quebra o vidro e unge o Senhor Jesus. Querido, ela não foi lá com um avanço. Fala um perfume bem fraco, eu não conheço, na minha época é perfume, mas isso é desodorante que eu estou falando, né? Que eu lembrei só desse, bem ruinzinho. Antigamente era um ruim, agora eu não sei hoje como é que está o avanço, né? O nome dele é até avanço, porque quando você passa, você vai chegando perto, as pessoas vão avançando para trás. Ela deu o melhor perfume, 300 denários, um salário de quase um ano, vamos arredondar para um ano. Sabe o que ela fez? Ela não ficou fazendo conta na calculadora, peraí. 300 denários, Jesus vale, peraí, eu tenho que tirar um tanto aqui, não é tudo isso aqui não, querida, ela quebrou e não pensou, ela deu um sacrifício que lhe custou tudo. E como sempre em todo lugar tinha um discípulo de Jesus que foi o traidor, o Judas,
Ele diz, que desperdício. Mas não foi só Judas que falou não, viu? Outros também falaram, porque tem outro evangelho que fala que todos os discípulos, nossa, que desperdício. Você vai dar o seu melhor, você podia dar menos, dá outra coisa para ele. Ela deu o melhor que ela tinha. Dá aos pobres. Querido, ela derramou o melhor. O que nós temos derramado aos pés do Senhor Jesus? Será que nós temos quebrado esse vaso aqui, para escorrer o melhor aos pés de Jesus em adoração, em gratidão, em agradecimento? Ou nós temos só murmurado? Porque murmuração fede, querido. Não cheira bem. Sabe, a gente quer só murmurar, a gente só quer reclamar. E eu sei que às vezes as coisas não são boas, queridos. E eu estou passando por um período não muito bom, mas meu coração continua descansando em Deus. Meu coração continua descansando em Deus e estou aí, querido. Não deixo de adorar, não deixo de servir, não deixo de estar aqui pregando a palavra para você. Entendeu? Então você tem que dar o melhor. E em toda e qualquer situação nós vamos dar o nosso melhor. Amém? Diz para quem está do teu lado, em toda e qualquer situação, dê o seu melhor ao Senhor. Aquilo que você faz para o próximo, querido, também é sacrifício, não é só para Deus. E deve lhe custar fazendo o melhor. Lá em Colossenses 3:23 vai dizer assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo. Se é um funcionário, olhe para o seu patrão como se o seu patrão fosse Jesus e faça como se você estivesse fazendo para Jesus. Tem ninguém olhando? Encosta. Querido, a Bíblia diz que crente não é assim. Faça como se você estivesse fazendo para Jesus. Você está enganando o seu patrão, é como se você estivesse querendo enganar Jesus. Está fazendo com má vontade, resmungando, é como se você estivesse fazendo para Jesus. Então nós temos que olhar para o próximo, tudo que a gente vai fazer para qualquer pessoa, em qualquer lugar, como se estivesse fazendo para Jesus. Como se estivesse fazendo para Jesus. Amém? Os pais para os filhos, os filhos para os pais, viver como se um estivesse servindo o Senhor, como se estivesse servindo o Senhor e fazendo melhor como se fosse para o Senhor. Amém, querido? É assim que funciona. A pessoa que está do teu lado, tudo que você vai fazer para ela, faça como se estivesse fazendo para Jesus. Você vai amá-la, ama como se estivesse amando o Senhor. Porque nós somos imagem e semelhança do Senhor e Deus se manifesta através de nós. Então quando eu olho para você, eu vejo alguém que tem Cristo vivendo aí dentro. Então eu tenho que te amar e te respeitar e te honrar como se estivesse honrando o Senhor Jesus, porque você é uma pessoa especial. Ele morreu por você. E até aqueles que nem se converteram, não olhe com desdém para quem está numa sarjeta, para quem está pedindo uma comida, querido, olhe e faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Se alguém bater na tua porta e diz assim: ei, você tem um prato de comida aí para mim, e quando você trouxer aquele prato de comida, pense que como se fosse Jesus, porque ele andava para cima e para baixo sem lugar para dormir, pedindo comida. Jesus também pedia, ia se hospedava em casa, e faça isso como se estivesse fazendo para o Senhor, que ia continuar a sua obra a evangelizar. Faça assim, e traga, não o resto, mas traga o melhor que você tem para essa pessoa. Faça tudo como se estivesse fazendo ao Senhor, porque aí nós vamos receber a nossa recompensa, o nosso galardão. Amém, querido? Você está entendendo? O cara vai ser o médico, seja o melhor médico. É o bombeiro, apaga o fogo da melhor maneira. O que tem de picareta nós sabemos nas profissões, né, querido? Seja o melhor naquela área que você está fazendo. Faça como se estivesse fazendo para Deus. Paulo, ele deu o melhor dele para os gentios. Largou tudo que ele tinha. Quando Deus o chamou, Jesus o chamou, largou tudo para trás, sua glória, o seu status social que ele tinha,
Sabe o que ele foi fazer? Andar por todas as nações, passando fome, frio, correndo risco de vida. É de vida ou de morte que fala? Risco de vida é quem vai nascer, né? Risco de morte. Não pensando mais nele, fazendo para os gentios como se estivesse fazendo para o Senhor. E no final da vida dele, ele diz assim: olha, estou para ser oferecido como libação. Que no holocausto, quando se queimava no Velho Testamento os sacrifícios, vinha lá com o vinho e jogava como libação derramado para aumentar mais o fogo. Ele está dizendo: estou sendo oferecido como libação, mas olha, combati o bom combate, né? Terminei a carreira e guardei a fé. E ele viveu para as pessoas, querido, não viveu para ele. E quando a gente se aliança com o Senhor, a gente vai parar de viver para a gente, querido. A gente vai começar a viver para Ele, a viver para as pessoas, a viver para o reino. A gente vai parar de pensar um pouco em nós, se é que Cristo vive em nós, porque quando Ele vive, vem esse sentimento no nosso coração. Eu só me completo na vida dos outros. Eu só me completo quando estou fazendo a vontade de Deus. E aí a gente começa a dar o nosso melhor e fazer como se estivesse fazendo para o Senhor. Amém? Estevão chegou, querido, a oferecer a sua vida. Você lembra? Estevão foi o primeiro mártir depois da conversão. Lá está lá em Atos, capítulo final do 7, começo do 8. Pegaram ele e levaram lá no Sinédrio e ele falou tudo o que tinha que falar. E ele sabia que ele ia morrer. Porque o que ele falou lá, querido, ele não tinha papas na língua, não. Ele falou para todos os religiosos da época. Desde Abraão ele foi descrevendo tudo e diz: olha, vocês crucificaram e mataram o Salvador, e vocês têm continuado a resistir à voz de Deus. Os profetas falaram, o Espírito Santo fala, mas vocês são duros. Não teve problema, querido, mas ele pregou a palavra, foi apedrejado e morreu apedrejado. Porque ele não vivia mais para ele. Se eu continuar vivo, amém. Se eu morrer apedrejado, amém. Estou fazendo a vontade do Senhor. Cada um tem que dar o que tem de melhor. Lembra da historinha da Cida boa e da Cida ruim? Acho que todo mundo aqui quase conhece. Mas para quem não conhece, eu vou contar de novo. Morava do lado de uma rua a Cida boa, do outro lado a Cida ruim. E a Cida ruim, claro, não gostava da Cida boa. E um dia a Cida ruim encheu, né, um cesto de esterco com cocô de cavalo, fechou com um paninho e mandou a sua funcionária levar lá, né? Vai lá e leva para a Cida boa isso aqui. E a funcionária gostava da Cida boa, mas ela tinha que obedecer, né? Foi lá levar. Chegou lá, ela chegou com o cesto, falou: olha, a Cida lá mandou esse cesto para você. Ela abriu, viu aquele cocô e fechou. E disse: espera um pouquinho aí. E aí ela foi lá, daqui a pouco ela veio com um cesto cheio de flores e com um bilhetinho. E diz: olha, agora você leva esse cesto para a Cida também. E chegou lá, a Cida ficou assustada, porque mandou cocô e recebeu flores. E ela foi ler o bilhetinho, e no bilhetinho estava escrito assim: cada um dá o que tem de melhor. Entendeu? Nós temos que dar o nosso melhor, querido. O que nós temos dado? São flores ou é outra coisa? Nós temos que dar o nosso melhor, querido. Não é o refúgio, não é o resto. Nós temos que, em tudo na nossa vida, dar o melhor. Amém? Principalmente aos nossos, aos chegados, aos que nos rodeiam. Lucas 21. Vamos ver se a gente consegue ler, que ele está meio pequeno aí. Referente à obra de Deus, aqui está dizendo, ó. Lucas 21. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas o gasofilaço. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Olha, ela deu mais do que todos juntos, ricos que estavam depositando. Mas ela depositou só 2 moedas. Porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Sobrar, para mim sobrar é resto. Sobrou, está enchendo um saco, manda lá para o templo, né? É assim que estava fazendo. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Então, quando nós estamos falando de obra de Deus, seja no templo,
seja para uma base missionária, seja onde você quer ajudar a obra de Deus, né? Vamos falar do templo. Você não pode, querido, no dia que você vai dar oferta, eu já sempre falo aqui, né? Se você puder, é um costume que eu tenho e quero passar para você, como pai espiritual. Todo culto, querido, que você vem, põe, nem se for naquele dia, o melhor meu hoje é R$1, não tem nada, dá R$1, não deixa de colocar nada, porque todo dia Deus tem nos dado tanta coisa, e a gente vem para o culto, Ele derrama tanta coisa, deixa algo no reino de Deus, não importa o quanto, desde que aquele seja o seu melhor daquele dia, amém? Então, as pessoas, elas não podem vir e abrir a carteira e ver R$1 que está enchendo o saco, ele não usa aquele R$1, ele diz, põe lá para a oferta, querido. Aquilo que a gente planta, se você planta o pior, você vai colher o quê? O melhor? Não vai colher o melhor. Eu não estou falando de quantidade, presta atenção, porque a viúva só deu 2 moedinhas, 2 moedas não faz nem cosca, mas para Deus ela estava dando o seu melhor. E os caras que estavam botando algo muito mais que ela, mas estavam botando, porque era muito rico, o que sobrava. Então isso não é sacrifício, não é dar o melhor. Então, pode ser que num dia, está uma pessoa ali que está dando R$10, e R$10 para ela não é nada, para ela. E ela põe. E aquilo não é sacrifício para ela, porque não chega nem a doer. Você vai entender o que eu quero dizer. A nossa alma, você vai saber que é sacrifício quando você vai dar um tanto que dói. Você fala, aí esse aqui eu dou. Quando não dói, para uma pessoa pode ser que 10 não doa. Para outra, 10 pode ser muita coisa. Ele diz, hoje eu vou dar 10. Então não é a quantidade, presta atenção. É o seu melhor. Cada um tem o seu melhor. Deus não está preocupando com a quantidade, está preocupando em você dar o que lhe custa alguma coisa. Então a gente tem que ter esse coração referente à obra também. Amém? Tem que ter esse coração. Vai comigo. Lá em Ageu capítulo 1, versículo 3. É a última passagem que a gente vai ler. Ageu capítulo 1, versículo 3. Nós temos que ser discipulados nessa área também, né, querido? Temos que ser. Aí vai dizer assim: veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis e não chega para fartar-vos. Bebei, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei, serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste-o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Amém? Você entendeu o que Deus está falando? Eles voltaram do cativeiro. A primeira coisa que eles tinham que fazer era edificar o templo. Olha como o templo era mais importante do que a cidade. A cidade ia ser edificada depois. Primeiro, a minha casa. Minha casa não pode ficar em ruína. Eles começaram a edificar e parou. Aí parou todo mundo e começou a pensar só na sua casa. Só no seu trabalho. Sabe o que Deus fez? Fechou o céu. E aquele que recebia salário botava num saco furado. Nós temos que prestar atenção, querido. A igreja não é tudo, mas ela é o começo. Onde as pessoas são
discipuladas, estruturadas, é aqui. Aqui se estrutura a família para que lá fora a sua família continue estruturada. Para que lá fora também você leve a palavra. Então tudo começa no templo. O templo não salva, mas o templo tem pessoas que levam a palavra que salva. Amém? Então nós temos que nunca esquecer do templo. Sempre ser fiel nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. Amém? Então é assim que funciona. E Deus está dizendo assim: vocês estão preocupando com as vossas casas, esquecendo da minha casa. Então o que eu entendi nesse texto, que a casa de Deus ainda ela é mais importante que a nossa casa. Porque se não tiver templo, se não tiver obra, nem a sua casa vai ser abençoada. Você não vai ter um lugar para se encaixar e estar num corpo. Seja ele numa igreja, seja ele até em um culto familiar, não importa. Amém, querido? Ó, para encerrar eu quero ler o versículo 24. Lá do 2 Samuel. Só para a gente encerrar. Porém o rei disse a Araúna: não, mas tu comprarei pelo devido preço. Ele não aceitou, né? Mas eu tu comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Querido, em tudo na sua vida, ofereça sempre ao Senhor o melhor e o que lhe custe alguma coisa. A vida de crentes, a vida de cristãos é vida sempre de sacrifício. Não tem como a gente não viver sacrificando em todas as áreas, eu estou falando. Então, você não tenha dó de ser sacrificado ao Senhor. Porque enquanto você está sendo sacrificado e dando o seu melhor, o melhor da sua vida para Ele, o melhor do seu tempo, o melhor da sua adoração, as mãos de Deus não se apartam da sua cabeça. Amém? As mãos do Senhor não se apartam da tua cabeça e o tempo todo Ele está te guardando. Cornélio não era judeu. Cornélio trabalhava aos romanos, ele era um centurião, ele era uma autoridade, né, do exército romano. E os judeus nem gostavam desse tipo de pessoa, porque o Império Romano afligia Israel, né, de uma certa maneira. Mas você vai ver que Cornélio, mesmo sendo um centurião, ele era temente a Deus. E um dia um anjo aparece para ele, está lá em Atos capítulo 10. E diz: ó Cornélio, o Senhor tem ouvido as suas orações, né? O Senhor tem, diz assim, as tuas esmolas têm subido a Deus. Por que as esmolas dele tinham subido a Deus? Porque ele estava dando o melhor para as pessoas. Cornélio era do tipo que ele não podia ver alguém passando fome, que ele ia lá sustentar. Alguém passando necessidade, ele estava lá, esmolas. E as esmolas dele subiu as narinas de Deus, ó, cheiro, que suave. Que homem que eleva a mim coisas suaves, isso tem agradado o meu coração. E Deus enviou um anjo para falar com ele, para que ele mandasse ele buscar Pedro para evangelizá-lo, querido, para salvar a vida dele. Olha lá que interessante. Quantos Cornélios tem aqui hoje? Amém? Todos nós somos um Cornélio. Todos nós somos um Cornélio. Ofereça o melhor para o Senhor em tudo, querido, porque Ele já ofereceu o melhor para você. As pessoas têm sempre com essa frase aí: o melhor de Deus está por vir. Não, o melhor de Deus já veio. Lá na cruz Ele deu o melhor para nós. Não tem nada melhor para vir ainda. O melhor de Deus para vir. Não, o melhor já veio. Jesus é o nosso melhor. Amém? Então vamos dar ao Senhor o melhor que nós temos, que na realidade é tudo aquilo que Ele já tem nos dado. Dá o seu melhor para Ele. O seu tempo, tudo que você tiver que fazer, faz como se estivesse fazendo para o Senhor. Vamos nos colocar em pé, queridos. Oh, aleluia.